sempre judeus, vivos como gentios, e não como judeus, porque ainda os gentios também como judeus. Amém? Vamos começar a ser de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez gratos a Ti, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, diante deste trabalho maravilhoso da Escola Bíblica. Que o Senhor venha abençoar cada um que vai ouvir a Tua palavra nesta noite. Também que o Senhor possa abençoar aqueles que vão transmitir o ensino dirigido pelo Teu Santo Espírito. E assim, Deus Pai, Deus querido, mais uma vez, nós te agradecemos nesta noite, por tudo, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E amém. Podem sentar, meus irmãos. Amém, amados irmãos? Vamos também orar já pelas contribuições, e depois estaremos, dando continuidade ao trabalho do Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, abençoa mais uma vez os santos cheios dos céus que aqui nesta noite estão. Abençoa aqueles que podem contribuir na Tua obra nesta noite. Também abençoa aqueles que não podem, pois o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é o nosso provedor maravilhoso. Abençoa também a Tua serva que nesta noite vai fazer o santo recolhimento, ó Deus, dos dízimos e ofertas da Tua casa, no nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja a Deus. Vamos louvar, irmãos. 25 mesmo. Número 25. Meu Jesus, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Aleluia. Triunfante estou, confiando em Ti. Meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois, amados irmãos, nesta noite, agradecido ao Senhor por mais esta santa oportunidade aqui nesta noite, na casa do Senhor, diante da segunda lição, uma lição maravilhosa, onde tem por título Somos Cristãos, Que coisa maravilhosa. Sabemos que nesta lição, irmão, veremos, o processo da tradição entre as leis e práticas judaicas
para a doutrina do Evangelho da Graça. Né? Os primeiros cristãos, eles precisaram de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva, né? Nós diz aqui a palavra do Senhor que, introduzida pelos ensinamentos de Cristo, eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça, amém? Aleluia. Então, por essa razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, a fim de que os novos cristãos judeus e gentios recebessem a orientação de vida para o exercício da fé cristã. Amém? Então, nesta lição, nesta noite, que Deus possa abençoar a cada um que está aqui nesta noite, porque vai ser uma lição maravilhosa em que nós possamos estarmos alertos para aprender, Nosso professor está aqui nesta noite e, desde já, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu passo o trabalho para ele em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, assim que nos orienta o nosso dirigente da missão, da escola, bíblica dominical, e deixarmos uma reflexão da parte do Senhor para os irmãos. Missão maravilhosa essa, que conta esse trimestre como tema central em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Amém? Meus amados, lição de número 2, dia 12 de janeiro de 2025. Nosso textuário já foi lido, mas nos diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Atos 15, 19. Verdade prática do cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Amém? Então, meus amados, temos aqui a nossa introdução da lição. Não esqueça, somos cristãos. A palavra cristão, ela depois foi mencionada na Bíblia para se referir àqueles que seguiam a Cristo. Amém? Se você diz, eu sou cristão, o que é que você é? Seguidor de Cristo. Amém? A introdução diz: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, uma comunidade judaica. E esses pontos de intercessão levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas, capítulo 2, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Amém? Então, meus irmãos, o resumo aqui da nossa introdução é que Jesus, ele teria que nascer sob a lei. Que lei, irmão Paulo? A lei judaica, que começou através dos 10 mandamentos, conforme está escrito, Êxodo capítulo 20. Vamos ver como começou a lei. Veja, Deus mandou que Moisés levasse 2 tábuas de pedra.
Até porque Êxodo, capítulo 20, versículo 1 por diante, começa a lei de Deus através do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, e nem na terra. Não te curvarás a elas, nem te servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo, versículo 18, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Meus amados, eu fiz questão de ler os 10. Por quê, irmão Bruno? Para você ver que através desses 10 mandamentos se originaram o quê? Outras leis. Só isso? Não. Se originou também preceitos. Parou por aí? Não. Se originou também estatutos. Então tudo se originou desses 10. Deus se utilizou de Moisés para escrever e dar ao povo a lei. A lei que chamamos de lei mosaica. Amém, meus irmãos? Veja o versículo que está escrito no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 17, que diz: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então veja que existe aí nesse versículo, João relata no seu Evangelho, 2 legisladores. O que é legislador, irmão Braulio? É aquele que cria e promulga leis. Nós temos 3 poderes no nosso país: poder legislativo, que é o poder que cria as leis; tem o poder executivo, que é o que executa as leis; e o judiciário, que é o que julga as leis, ou segundo a lei. Então, meus irmãos, 2 grandes legisladores. Quem era? Primeiro, Moisés. Segundo,
o Evangelho de João. E segundo, legislador, Jesus. Irmão Braulio, o senhor leu a lei de Moisés, mas a graça está onde? A graça está onde? Para Jesus trazer a lei da graça, ele precisaria cumprir toda a lei. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos entrar na lição, mas vocês têm que entender a história do início. Mateus capítulo 5, no versículo 17. Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus ele teria que cumprir a lei para poder promulgar a lei da graça. Por quê? Porque ele iniciou o capítulo 5 já promulgando essa lei. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Note que a lei de Moisés, ela nasceu aonde? No monte. Monte fumegável, Monte Sinai. O povo teve medo, disse: Moisés, não fale o Senhor Deus conosco, falas tu. Falas tu conosco. Deus viu que o povo não suportaria aquilo ali. Atendeu a voz do povo. E aqui estava Deus, se feito homem, encarnado, não reencarnado, é encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Mas veja a lei da graça sendo promulgada. Mateus capítulo 5, versículo por diante diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. Veja, a graça, a lei da graça, podemos dizer assim, sendo promulgada também em cima do monte. Subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando ele relata isso, ele já começa dando a sua doutrina. Ele fala do versículo 13 ao versículo 16 sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala do versículo 17 até, aleluia, sobre o cumprimento da lei e dos profetas, do versículo 17 ao versículo 48. No capítulo 6, versículo 1 ao versículo 18, ele fala sobre a continuação do sermão, falando sobre esmolas, oração e jejum. Depois do versículo 19 do capítulo 6 até o capítulo 6, verso 19 até o versículo 34, ele fala sobre o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. No capítulo 7, versículo 1 até o versículo
até o versículo 29, ele fala sobre os seguintes temas. Ele fala sobre o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverando na oração, porta estreita, falso profeta, e devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. A graça, a lei da graça partiu do capítulo 5 e foi até o capítulo, aleluia, 7 e o versículo 29. Essa é a lei da graça. Se um crente quer cumprir toda a lei de Jesus Cristo, ele está cumprindo aqui. Essa é a doutrina de Jesus, o maior sermão, a maior doutrina, o maior pregador que pregou nessa terra, Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Nosso primeiro ponto diz: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém, conforme está escrito em Gálatas 2, versículo 1 e 2, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Esta segunda visita foi por revelação, conforme está escrito em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, conforme Atos capítulo 15, versículos 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da primeira viagem missionária. Vamos pontuar até aqui, meus irmãos, o que foi que aconteceu em Atos capítulo 15. O que aconteceu foi que, aleluia, estava se cumprindo algo da parte de Deus, uma promessa que Paulo tinha há muito tempo. Paulo esperou essa promessa há 14 anos. Por quê, irmão Braulio? Veja a promessa de Paulo: evangelizar os gentios. Abra a sua Bíblia. Vamos manusear a Bíblia, irmãos? Temos Bíblia, né? Temos a graça de ler também, e outros que ouvir. Então vamos. Atos capítulo... Aleluia. Atos capítulo 9. Versículo de número 15. Veja aí, irmãos, a promessa de Paulo. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo tinha uma promessa, meus irmãos, de ser um missionário transcultural. O que é isso? Era alguém que poderia cruzar as fronteiras de Israel. Os judeus tinham uma lei romana que eles não podiam cruzar as fronteiras de Israel, porque eles só tinham a nacionalidade judaica, era apenas judeu. Mas os judeus com cidadania romana podiam, porque existia uma lei chamada Pax Romana, que dava acesso ao homem e à mulher percorrer todo o território romano.
que era muito grande. Era mais ou menos a cifra de 5 milhões de quilômetros conquistados pelo Império Romano, dividido em Império Ocidental e Oriental. E tinha várias estradas. Foi a nação romana que construiu várias estradas, construções, arquedutos, fortalezas, prisões. Tinha um poder bélico muito grande. Os seus soldados marchavam muito bem, tinham muita saúde. Era o exército mais forte que já pisou nessa terra. E Paulo, por ser cidadão romano, ele tinha possibilidade de evangelizar outras nações. Está aqui. Deus falando, Jesus falando a Ananias, que fosse na rua direita, na casa de um certo Judas, em Damasco, e procurasse por um homem chamado Saulo, e orasse por ele, porque ele seria curado e também batizado com o Espírito Santo. E a promessa era: ele vai levar o meu nome diante dos gentios, evangelho pregado aos gentios. Grave bem isso, não esqueça não. E dos reis, glória a Deus. Veja bem, para pregar com realeza, poder ser reis de províncias, de outros países, e também dos filhos de Israel. 3 grupos distintos. Teria que ser um homem bastante instruído, mas era judeu. E o conflito da época, meus irmãos, era porque os judeus não entendiam o Evangelho de Cristo. Porque Jesus é o fim da lei e o início da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, por diante diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e não da lei. E isto, a graça, não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que Paulo disse isso? Porque a lei determinava que para ser salvo também precisava de obras. E as obras da lei. Amém, meus irmãos? Então o conflito aqui na igreja primitiva, de Atos, no capítulo 15, levou a igreja a se reunir e realizar o primeiro concílio realizado pela liderança da igreja. Que as colunas da igreja eram Pedro, Tiago e João. Todos judeus, todos preservavam a lei e pregavam o evangelho aos judeus. E os judeus se convertiam. Só que para tirar da mente deles que eles não precisavam mais levar nenhum cordeiro para o sacerdote, porque o cordeiro já havia sido morto, isso foi problema. Para tirar da mente do judeu que ele não podia comer certas carnes de animais, porque tinha os animais impuros e os puros que poderia comer. Atos capítulo 10 mostra quando Jesus se revela a Pedro, uma visão de um lençol descendo, atado pelas 4 pontas. O que é que ele diz? Pedro, mata e come. Por quê? Porque aquele lençol vem com todo tipo de animal. Vamos ver o versículo, irmãos? Antes de chegar ao capítulo 15, eu gosto de sair pregando e mostrando. Atos capítulo 10, versículo de número 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse de um grande lençol, atado pelas 4 pontas,
e vindo para a terra, no qual havia todo tipo de animal quadrúpede e réptil da terra, e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Tirar da mente do judeu, além de não matar, mas levar mais cordeiro para o templo, que ele podia comer os animais, tinha mais essa história de puro e impuro. Tirar da mente do judeu que ele não precisava mais circuncidar o prepúcio de uma criança nascida homem com 8 dias. Isso foi difícil. Então a primeira comunidade dos judeus foram ainda praticando isso, meus irmãos. Foi difícil. E tirando da mente deles a lei, e introduzindo a lei da graça. O ceticismo era grande. E tinha uns radicais que criticavam os novos convertidos que iam se convertendo. Vou dizer um exemplo. Quando o novo convertido se convertia lá, aí ele dizia: tem que praticar a lei também. E aquilo foi ocasionando um choque, até chegar nos gentios. Os gentios se converteram, aí os judeus que foram lá visitar queriam que eles circuncidassem. Estavam promovendo tumulto na igreja. E Paulo introduziu para os gentios, não foi a lei, foi a graça de Jesus Cristo. Aleluia. Que diz que pela fé nós somos salvos. E diz que pelo justo, diz que o justo vai viver pela fé. E pelo Evangelho. Jesus disse em Mateus 28:19: ide por todo mundo e pregai a todas as nações, fazendo discípulos, ensinando a ele tudo o que eu vos tenho o quê? Ensinado. Então é o Evangelho. O Evangelho partido de Mateus, o Evangelho de Cristo, que não necessitava mais de ritos, porque Ele próprio cumpriu a lei. Quando Ele estava na cruz, que abriu os braços ali e foi pregado, quando Ele disse: está consumado, está feito, está cumprido. Então ele cumpriu a lei. Quando se rende o véu do templo, se rasga de alto a baixo, simbolizando que a barreira foi tirada. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Veja o conflito que gerou essa lição. O conflito que houve em Atos gerou comentário desta lição. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Está na lição, versículos 5 e 6. Vamos ver o que aqui diz. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que se tinham crido, se levantaram dizendo que é mister circuncidados, e mandaram-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto, e havendo grande contenda, veja aí, levantou-se entre Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E que Deus conhece o coração, os corações, e lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um
jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Amém? Então veja, irmão, a lei era pesada. Nem os pais cumpriram, ninguém cumpriu a lei. Só quem cumpriu foi Jesus. Aleluia. E foi acordado naquela reunião, capítulo 15, versículo 15 de Atos, que diz: e com isto concordaram as palavras dos profetas. Ou melhor, e com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que estava caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Amém? E diz aqui no versículo de número 20, 19 e 20, eram esses versículos que eu queria ler. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, primeiro requisito, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Amém? Então, meus irmãos, muitas coisas herdamos da lei judaica. E foi muita coisa. Por exemplo, a igreja foi criada, esse modelo aqui de igreja foi copiado das sinagogas. As sinagogas, que quando o templo foi destruído, os judeus criaram essa congregação, né? Esse tipo de congregação para as pessoas congregarem e ouvir a lei todo sábado. Tinha púlpito, tinha um lugar mais alto, que era o púlpito, tinha as pessoas que ouviam, tinha o responsável, ou seja, o principal da sinagoga, que era responsável por abrir a lei e ensinar. Então esse modelo de igreja foi copiado da sinagoga. Agora, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, meus irmãos, é que tem muitas igrejas que no púlpito tem arca, toca chofar, que é aquele chifre feito uma trombeta, se veste com vestes sacerdotais, tem gasofilácio para estar depositando as ofertas, irmão. Pode um negócio desse? Pode ou não pode? Pode não, irmãos. Isso foi abolido. Usar o candelabro. E tanta coisa, meus irmãos. Tanta coisa faz ornamento judaizante na igreja para chamar a atenção. O que é isso? É porque o povo está desinteressado na palavra. A simplicidade da administração da palavra, aquelas igrejas já perderam o sabor. Não é preciso nem necessário inovar nada. É simplesmente pregar o Evangelho de Jesus, que Ele é poder de Deus. Aleluia. Diz a nossa lição. Objetivo da reunião. Ainda no capítulo, primeiro ponto, nós vamos correr. É bom lembrar que a reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o Evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse Evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Amém? Então Paulo, na revelação,
revelação que ele teve no livro de Atos, capítulo 12. Ou melhor, em 2 Coríntios, capítulo 12, mostra ele dando testemunho que um homem há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, subiu ao terceiro céu e ouviu o quê? Palavras inefáveis, que não é lícito de contar aos homens. Então Paulo recebeu a revelação, recebeu muita coisa para ser ensinada e pregada. O evangelho dos gentios foi confiado a ele pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, e o Senhor não aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, veja, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir o incircunciso no meio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois a sua mãe era judia, conforme Atos 16:3. No entanto, nesta reunião de Jerusalém, onde expôs o Evangelho, que pregava a gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, meus irmãos, Paulo fez uma reunião com os apóstolos e informou como estava pregando e doutrinando a igreja, aleluia, aos irmãos que ele sempre evangelizava. O evangelho que ele pregou, toda a carga, todo o rito, toda a lei, tudo Jesus cumpriu. Aleluia. Amém? Então não é necessário, não é e nem é necessário o crente agir como se estivesse debaixo da lei. Até a questão do sábado faz parte da lei. Aí tem gente que diz, e o dízimo não está na lei? Eu digo, aonde está nos 10 mandamentos? Não está. Mas o dízimo, irmão, ele é antes da lei, atravessou a lei, entrou na graça e ainda hoje permanece. Aleluia. Veja que ninguém pode atacar o dízimo. Não, se for para cumprir o dízimo que é a lei, vamos cumprir também o circuncidar e cumprir o sábado. Tem gente que faz isso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Era uma prática já que foi adotada por Moisés logo após. Amém, irmãos? E depois saiu e entrou na graça. Por quê? Porque alguém interrogou Jesus e disse, é lícito dar tributo a César? Aí Jesus disse assim, alguém tem uma moeda? Tem, trouxeram a moeda. Aí Jesus disse, e quem é esse rosto aqui? Alguém respondeu, de César. Jesus disse, dai a César o que é de César. O que é César cobrar? Tributo, imposto. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? Dízimo. Mateus 23, Jesus fala do dízimo, criticando os discípulos e fariseus, e diz, vós dais o dízimo do ento, do cominho, do hortelã, mas esqueceis do mais importante da lei, a misericórdia. Não é assim? Devieis praticar essas coisas, o quê? Dizimar, mas também cumprir as outras coisas que ele falou. Vamos ler o versículo, irmãos? É bom. Eu não
gosto de falar sem pormenores, não. É bom falar. Mateus 23, 23. Veja o que é que diz, irmão. Qualquer irmão ou irmã, vai adiantar, que só falta meia hora. Né? 23, 23. Espera aí, irmãos. É isso, pode ir. Dizimais o hortelã, o milho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Preste atenção agora, irmão, o que ele vai dizer. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Muito bem, muito bem. Então Jesus, ele quer disso? Não quer. Ele disse, devíeis fazer essas coisas. Ele não proibiu o dízimo do hortelã. Não é isso? Ou melhor, do endro. Está o hortelã também. O hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Veja o que ele diz. Deveis, porém, fazer essas coisas, dizimar, e não omitir aquelas. Amém? Entenderam, irmãos? Então, não há como combater, criticar o dízimo. Dizer que ele nasceu na lei. Ele nasceu antes da lei, virou lei e passou da lei. Está na graça, louvado seja Deus, amém? Então, meus irmãos, o concílio era esse, era porque estavam tendo uma contenda. Os judeus queriam que os novos convertidos cumprissem a lei. Irmãos, nós devemos ter muita sabedoria para ganhar almas e muito mais para cuidar. Se converte alguém hoje, aí a igreja vai lançar sobre as costas do novo convertido toda a doutrina, vai empurrar igual abaixo de noite e dia, para ver se a pessoa se converte logo. Não é assim. Provérbios diz que o caminho do justo é como a aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que ele vai fazer o quê? Uma lavagem de dentro para fora. E transformando a pessoa, dando força e coragem para mudar o quê? O coração. Mudar o pensamento. Mudar as ações. Mudar o linguajar. Mudar os costumes, mudar as vestes, ser natural. Tudo isso é com tempo, é com processo. Então os judeus cobravam, diziam, hoje você é crente, você agora é cristão, pois cumpra a lei. E aquela carga por cima dos novos convertidos, matando na fé. Devemos ter sabedoria. Pequeno testemunho, meus irmãos, foi minha esposa. Quando se converteu, lá na Igreja Polo em São José, eu me animei. Estava de saia, estava bem compostazinha, não tinha maquiagem, não tinha apetrechos, nem nada. Mas no outro dia, quando foi trabalhar, meus irmãos, eu desanimei. Calça comprida, batom daquele 24, não, daquele que era 60 horas aqui. Botou as argolas, cada argola parecia uma argola do boi, aqui do focinho do boi. E eu digo, Jesus, ela não se converteu, não. Mas eu não toquei, eu deixei para ver. Ela dando a paz do Senhor, animada, feliz. Depois o Espírito Santo foi trabalhando, ela ia para a igreja,
normal, quando voltava para casa e trabalhar era diferente. Mas o Espírito foi trabalhando, até ela chegar ao ponto de cumprir o Evangelho. Louvado seja Deus. Então esta lição, irmãos, vai atender isso. Porque muitas vezes a gente é apressado demais para os crentes se converter, os crentes tirar os costumes. Já imaginou, irmãos, alguém se converte com 24 anos como eu? Eu aprendi 24 anos a ser uma pessoa. Já faz 26 anos, entrou para 27 ou 28 anos que eu sou evangélico. Eu sou crente em Jesus. Então foi difícil para tirar aquele aprendizado de 24 anos e poucos anos. Essa é a maior prova, esse é o maior teste que a igreja deve passar. Porque quando os judeus olhavam para os gentios, viam e diziam e acusavam eles. Isso são crentes, não. Nós é que somos crentes. É difícil a gente aceitar muitas vezes uma pessoa que chega fora dos costumes da nossa igreja. No outro dia que se converte. Mas a gente tem que engolir, ter paciência. Como já fui dirigente ali em Caruaru, fazer de conta que não está vendo, preparar a igreja para receber esses novos convertidos e colocando o discipulado, discipulando, ajeitando, dando uma força, e a pessoa vai se envergonhando ao ponto de dizer: rapaz, eu estou errado. Vocês tudo aí, bem vestido, bem bonito, acho bonito. E eu aqui todo diferente, eu acho que eu vou mudar. E muda. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então foi isso mais ou menos que estava acontecendo na igreja. Segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja. Espanto do apóstolo. Então logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatite, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca. O que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos de Gálatas estavam abandonando a fé. Então aqui já é outra situação. Já não é de novo convertido. São pessoas que quando não tem firmeza, já vai mudando. Um abraçou, não tem opinião. Irmãos, quando eu aceitei o Evangelho, que eu vi a doutrina da bíblica, a ortodoxia bíblica, o credo religioso da nossa igreja, da igreja cristã, a doutrina cristã da Bíblia e também nós cremos, o credo religioso, eu abracei. E até hoje, irmãos, graças a Deus eu cumpro. Não achei nada difícil sentar Assembleia de Deus. E ninguém faz mudar. Está aqui o pastor com todo respeito. Eu vou falar o que Paulo disse. Paulo chegou diante da igreja e disse: olha, irmãos, dessa igreja aqui, se eu, veja, Paulo se colocou na possibilidade, porque um homem é válido. Ele disse: se eu, ou um anjo, descer do céu e pregar outro evangelho, vocês não aceitam, não. Estou errado, meu pastor? Mas os crentes da Galácia eram aqueles crentes, Maria vai com as outras. Olha, pastor, na igreja tal mudou. Na igreja lá do outro lado mudou. Está tudo mudando, porque o Senhor não muda, Paulo.
Aí Paulo disse: não. Aleluia. Eu me admiro de vocês. A minha ausência foi tão pouca da igreja. E vocês já estão se desviando. Vocês já estão carnais. É duro, meus irmãos. Seja firme, seja opiniosa, não mude não. Abrace a doutrina bíblica, abrace o que a sua igreja prega e ensina. Não mude não. O tempo muda, mas a palavra de Deus não muda. Jesus disse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, meus irmãos? Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do grego iodásio. Iozon, mais ou menos assim, irmãos. Viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2:14. Eles eram os apóstolos de Paulo identificados, ou melhor, irmãos, corrigindo, eles eram opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1:7, como os que apresentavam como enviados de Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não havia enviado. Era legalista dentre os judeus e por isso chamados judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Veja aí, irmãos. Mentindo. Você está aqui fazendo o quê? Eu vim enviado pelo pastor presidente. E assim está. Pastores presidente, o vice e o secretário. Quem? Pedro, Tiago e João. Mentira. Quantos não veem, irmãos, assim se fazendo, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 15 por diante, que os falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelha, mas interiormente são loucos devoradores. Aí o pastor toma uma decisão, vai lá, pergunta: meu filho trouxe carta? Meu filho, você veio de onde? Muitas das vezes os irmãos não entendem, pensam que é acepção de pessoas. Não, irmãos, isso é zelo. Porque muitos se introduzem em nosso meio, é o que a missão está combatendo. Somos cristãos, se introduzem em nosso meio, vai contaminar o rebanho, ensinando heresia, legalismo, dizendo que tem isso, tem aquilo. Irmãos, tem tanta coisa que não é lícito contar no microfone o que eu já tomei conhecimento e também presenciei, que não está na Bíblia. Por quê? Porque o novo convertido, ele é muito vulnerável, ele acredita em tudo, ele não tem estrutura para rebater, ele não tem conhecimento. Mas graças a Deus, irmão, nós temos um ministério sadio que anda, aleluia, da palavra e dá a vacina à igreja, louvado seja Deus. O clima de tensão, não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião.
eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Veja o perigo, irmãos. O disfarce é grande. Conhece essas pessoas pelos frutos. Quando vê essas pessoas, irmãos, mudando de opinião e querendo que você mude também, ensinando diferente, não se conformando com a sã doutrina, mas delira. Não é assim que a Bíblia diz. E tem mais. Diz assim: destes, afasta-te. A tendência judaizante de hoje, vamos ver a realidade de hoje, não vai dar tempo. O mesmo Evangelho, diz assim: o Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro, de Paulo, também chamado respectivamente Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam a incumbência da parte de Deus para, ou melhor, da parte de Deus, mas com a audiência diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo doutor dos gentios. 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1,11, para pregar aos não-judeus. Romanos 11,13. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. O perigo da doutrina judaizante. Amém, irmãos? Vamos dar uma parada aqui. Então veja que o apóstolo Pedro, ele cumpriu a sua missão pregando o cristianismo aos judeus, conhecido por, isso aqui foi os teólogos que nomearam, não está na Bíblia, conhecido como o Evangelho da circuncisão. E o apóstolo São Paulo, o Evangelho da incircuncisão, que não precisava. Amém? Porque a igreja estava passando pelo processo de transformação. Era uma igreja menina. Tinha muitos judeus que ainda não aceitavam certas coisas. Mas o Evangelho foi crescendo, foi amadurecendo, foi se estruturando, até chegar onde Cristo queria. Amém, irmãos? O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do Evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus, que Jesus efetuou no Calvário. É de fato outro Evangelho. Com isso o apóstolo Paulo nos amaldiçoou. Gálatas 1, 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito Santo. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Então vejam que eles querem que o Evangelho, não só o Evangelho, para eles, os judaizantes, eles dizem que o Evangelho só não é suficiente. Precisa ter rito. Precisa o crente também cumprir um pouco da lei de Moisés. Não, qual é o dia que você guarda para Deus? Eu digo, eu guardo todo dia. Qual é a carne que você come? Eu digo, tudo. Mas não é assim não. E não é por quê? Me prova na Bíblia. Irmão, a mulher tem que botar um negócio na cabeça aí. Não pode orar com a cabeça desperta, não. Outros dizem,
Um pouquinho de álcool não faz bem não. A Bíblia diz não é muito o vinho, mas pouquinho pode. O judeu não bebia vinho. Então, meus irmãos, tenha cuidado. Tem evangelho de todo jeito, sendo pregado, ensinado, e o pior que atrai muitos. Mas nós temos, eu posso dizer, debaixo do sangue de Jesus, mas nós temos o evangelho genuíno. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dar um glória para Jesus que está dentro do evangelho, que não tem heresia, um evangelho, meus irmãos, puro, genuíno, que é provado na Bíblia, que não tem excessos, que não tem extremismo, mas tem o evangelho do amor e da graça, da justiça e da misericórdia de Jesus. A prática judaizante e os atuais. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, porque ainda tem um pouco, me entendi um pouco as referências. Amém? E vai sobrar tempo para os irmãos responder as perguntas, né, pastor? Falta 5 minutos, então eu agradeço a oportunidade que tive. Eu quero dizer que o evangelho de hoje a gente tem que tomar cuidado, amém? Permanecer naquilo que aprendeu, não mude por nada não, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e agradeça essa rica oportunidade em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a sua igreja. Amém, amada igreja. Que coisa maravilhosa estarmos na casa de Deus para aprender da palavra dele, né? Importante a gente estar na casa do Senhor. Então, uma lição maravilhosa, que Deus possa grandemente abençoar cada um que está aqui, e maravilhosamente explicada, né? Então, esta é a alegria de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, amém, irmãos? E vamos continuar olhando para o nosso Salvador Jesus Cristo, né? E antes de tudo, glória seja dada ao Senhor, a conclusão nos diz, né? Que o resultado da reunião foi desfavorável, né, ao judaizantes, né? Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dado por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo. Nesses mais de 20 séculos de história, assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão, né, preservando uma cultura hereditária do seu povo e do judaizantes, colocando remando novo em plano velho. Está lá em Mateus 9 e 16. Amém? Então, esta é a conclusão da lição. E vamos às perguntas, irmãos, que tiverem em vista, respondam em nome de Jesus. A primeira pergunta: de acordo com a lição, o que se infere da Epístola aos Gálatas? Infere-se que a Epístola dos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Amém. A segunda pergunta: por que Paulo não cedeu nem um pouco da circuncisão de Tito? Por duas razões. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do Evangelho do próprio cristianismo. Amém. A terceira pergunta: o que significa judaizante?
Amém. Quarta pergunta: quem eram os judaizantes e o que eles queriam dos gentios? Eram legalistas, ex-judeus, e por isso são chamados de judaizantes. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinaram que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, versículo 1. Amém. Entre os pergunta: qual a diferença hoje entre judeus messiânicos e os cristãos judaizantes? Judeus messiânicos, principalmente em Israel, segue a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo, o judeu, ele não precisa mudar a sua tradição. No caso do não-judeu, ele não precisa se judaizar. Amém. Eu vi a igreja de pé. Glória seja dada ao Senhor. E diga comigo: textuário. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles. Dentre os gentios. Dentre os gentios Que se converteram a Deus. que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Atos capítulo 15, versículo 19. Amém. Mas, irmãos, amanhã nós estaremos aqui às 21h30, né? E mais uma vez vamos sair ao campo em nome de Jesus. Meus irmãos que sentiram o desejo estão convidados em nome de Jesus. E a oração final está com o nosso pastor em nome de Jesus. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, vamos continuar hoje, né? Para o Senhor continuar nos abençoando, certo? E esta lição de hoje nos faz uma pergunta: somos o quê? Somos o quê? Cristãos. Eu fico me perguntando, irmão, não estou perguntando, não, estou perguntando a mim mesmo. Né? Eu pergunto a mim mesmo. Você vê hoje crentes pregando no púlpito que comprou vinho para a Semana Santa. Amém? Crente que em toda reunião ele está. Crente que ele não mudou, ele continua, hoje está com o cabelo preto, amanhã está amarelo. A unha dele hoje está normal, amanhã está vermelha, está amarela, está cor de rosa. Esse ensino, irmãos, está por aí, no meio da nossa igreja. Aí o irmão falou, tem aí uma reunião aí, que tem que você usar um véu, não é? Você tem que botar um pano. E a Bíblia diz que o pano que a mulher cobre a cabeça é o quê? O cabelo. Então, se você corta o cabelo, você usa o véu. Mas se você não cortar o cabelo é o seu véu.
Crente passando 2, 3 dias na praia. Irmãos? Nos ensina, eu estou passando isso para a igreja porque foi que eu aprendi no Evangelho. Foi isso que eu aprendi no Evangelho. E eu digo até você, eu fico tudo gostoso quando eu vejo um crente ele pregar aquilo que ele não vive. É um problema, né? Ele tem que ensinar, irmãos, ele tem que viver a Bíblia para ele ensinar a Bíblia. Então, aqui é a resposta. Olha, irmão, eu quero dar o versículo para os irmãos que estão na lição. Já foi lido. Já foi lido. Quando foi feita a leitura bíblica em classe? Foi em qual livro, você lembra? Você lembra qual foi a lição de hoje? A leitura bíblica em classe foi feita na onde? Qual foi o livro? Gálatas quanto? Capítulo de número 2. Aí eu quero deixar o último versículo para vocês meditarem, verem o que o apóstolo nos ensina. É o versículo de número 14. Quem quer os irmãos meditar? Meus amados, Evangelho é poder de Deus, amém? Tem uma pessoa que é muito liberal, quer participar de tudo, e o crente não pode participar de tudo. O crente, ele serve a Deus. Amém, irmãos? Então, meus amados, vamos aceitar o que o Evangelho diz, não é o que eu prego, não. Vocês só aceitem se eu falar do Evangelho. Tá certo? Se eu falar uma coisa que vejo que não está no Evangelho, que é antibíblico, não aceite. Não aceite, irmão. Se eu chegar na sua casa e você botar um paladar, ou como é que chama, um bife de peixe, é que tem aqui, né? Não bota que eu não como. Vai ficar do mesmo jeito, é obrigado a comer? Não. Alguém pode me ensinar, não pode? Agora eu não aceito, não como. Eu não como peixe. Então eu vou casa aqui, mais uma daqui, que tem a casa. Irmão Gilberto, chega lá, irmã, ter feito um peixe, como é que chama? Ela sabe que vai ficar lá na mesa. É a mesma coisa, irmão. Se me dá alguma coisa fora do conteúdo da Bíblia Sagrada, não conte comigo. Eu vejo, escuto, eu aprendi a usar 2 sacos. O que é bom eu conservo, e o que é ruim, eu vou jogar fora. Então, meus amados, é isso que nós devemos ter cuidado, porque entrar aqui os falsos irmãos. E muitas vezes ele está entre nós. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque no Recife já deu, no Recife já aconteceu o roubo. Na igreja matriz. Alguém fica de lá de fora dizendo que é quem? Foi não, né? Mas há muito tempo atrás, lugar para ele comer, lugar para ele dormir, meia-noite ele pegava as coisas da igreja e ele e a gente deve vigiar, tá certo? Diga, minha irmã. Quando eu andei aqui a primeira vez que eu fui abrir aqui o livrinho, na página que eu vi que o irmão percebeu, os carneirinhos com o lobo dele. Sim, senhora, já é verdade. Tá certo. O lobo está no meio, né? Mas eu faço aqui mesmo. O bom pastor tem uma varinha. Ele fica na porta do aprisco das ovelhas e bota as ovelhas para fora. Ele vai batendo com a varinha nas ovelhas. Então, um cadinho na ovelha. Você vai olhar. Quando o lobo vem que você bate dele, o que é que ele faz? Mostra o dedo, se arma para lhe pegar. Você sabe que é o lobo. Tenha cuidado. É uma doutrina fora da Bíblia. É o lobo para devorar. Mas nós ora a Deus e Deus nos dá vitória. Amém, irmãos? Oramos, maravilhoso Deus. Pai que está no céu, queremos te agradecer por tudo nesta noite. O abençoa, meu Pai, na tua igreja que aqui está. Ó Deus, ajuda cada um. Abençoa os trabalhos, a evangelização e os trabalhos, Pai, ciclo de oração e todos os trabalhos. Abençoa a tua igreja, Pai.
Nós te pedimos, ô Senhor, continua abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus. Vamos falar para os